meu nome é Daniela Tiene, sou aluna da Estácio de Sá. Estou fazendo o curso de Pedagogia no primeiro período. Hoje venho aqui para poder apresentar o meu trabalho sobre PCC, História da Educação. Então, eu elaborei um pequeno resumo onde vou ler um pouco da história da educação no nosso Brasil. A história da educação no Brasil começou em 1549, com a chegada dos primeiros padres jesuítas, inaugurando uma fase que haveria de deixar marcas profundas na cultura e civilização do país. Movidos por intenso sentimento religioso de propagação da fé cristã, durante mais de 200 anos, os jesuítas foram praticamente os únicos educadores do Brasil, embora tivesse fundado inúmeras escolas de ler, contar e escrever. A prioridade dos jesuítas foi sempre a escola secundária, grau do ensino, onde eles organizaram uma rede de colégios reconhecida por sua qualidade, alguns dos quais chegaram mesmo a oferecer modalidades de estudos equivalentes ao nível superior. Em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de suas colônias, abrindo um enorme vazio que não foi preenchido nas décadas seguintes. As medidas tomadas pelo ministro D. José I, o Marquês de Pombal, sobretudo a instituição subsídio literário, impostos criados para financiar o ensino primário, não surtiu nenhum efeito. Só no começo do século seguinte, em 1808, com a mudança da sede do Reino de Portugal e a vinda da família real para o Brasil, colônia, a educação e a cultura tomaram um novo impulso com o surgimento de instituições culturais e científicas, de ensino técnico e dos primeiros cursos superiores, como o de medicina nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia. Todavia, a obra educacional de D. João VI, importantes em muitos aspectos, voltou-se para as necessidades imediatas da corte portuguesa no Brasil. As aulas e cursos criados em diversos setores tiveram o objetivo de preencher demandas de formação profissional. Esta característica haveria de ter uma enorme influência na revolução da educação superior brasileira. Acrescenta-se ainda que a política educacional de D. João VI, na medida em que procurou, de modo geral, concentrar-se nas demandas da corte, deu continuidade à marginalização do ensino primário. Com a independência do país, conquistada em 1822, algumas mudanças no panorama sociopolítico e econômico pareciam esboçar-se, inclusive em termos de política educacional. De fato, na Constituinte de 1823, pela primeira vez se associou apoio universal e educação popular, uma com base do outro. Também foi debatida a criação de universidades no Brasil, com várias propostas apresentadas. Como resultado desse movimento de ideia, surgiu o compromisso do Império, na Constituição de 1824, em assegurar instrução primária e gratuita a todos os cidadãos.
confirmando logo depois pela Lei de 15 de outubro de 1827, que determinou a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e vilarejos, envolvendo as três instâncias do poder público. Teria sido a Lei Áurea da Educação Básica, caso tivesse sido implementada. Da mesma forma, a ideia de fundação de universidades não prosperou, surgindo em seu lugar os cursos jurídicos em São Paulo e Olinda. Em 1827, fortalecendo o sentido profissional e utilitário da política iniciada por D. João VI, além disso, alguns anos depois, a promulgação do Ato Adicional de 1834, delegando às províncias a prerrogativa de legislar sobre a educação primária, comprometeu em definido o futuro da educação básica, pois possibilitou que o governo central se afastasse da responsabilidade de assegurar a educação elementar para todos. Assim, a ausência de um centro de unidade e ação indispensável diante das características de formação cultural e política do país acabaria por comprometer a política imperial de educação. A descentralização da educação básica, instituída em 1834, foi mantida pela República, impedindo o governo central de assumir posição estratégica de formulação e coordenação da política de universalização do ensino fundamental, a exemplo do que então se passava nas nações europeias, nos Estados Unidos e no Japão. Em decorrência, se ampliaria ainda mais a distância entre as elites do país e as camadas sociais populares. Na década de 1920, devido mesmo ao panorama econômico, cultural e político que se delineou após a Primeira Grande Guerra, o Brasil começou a se repensar em diversos setores sociais. As mudanças foram debatidas e anunciadas. O setor educacional participou de movimento de renovação. Inúmeras reformas do ensino primário foram feitas em âmbito estadual. Surgiu a primeira grande geração de educadores: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Almeida Júnior, entre outros, que lideraram um movimento, tentaram implantar no Brasil os ideais da Escola Nova e divulgar o Manifesto dos Pioneiros em 1932, documento histórico que sintetizou os pontos centrais desse movimento de ideias, redefinindo o papel dos estados em matéria educacional. Surgiram nesses períodos a primeira universidades brasileiras, do Rio de Janeiro em 1920, Minas Gerais em 1927, Porto Alegre em 1934 e Universidade de São Paulo em 1934. Esta última constituiu o primeiro projeto consistente de universidade no Brasil e deu início a uma trajetória cultural e científica sem precedentes. A Constituição, promulgada após a Revolução de 1930 e 1934, consignou avanços significativos na área educacional,
incorporando muito no que havia sido debatido em anos anteriores. No entanto, no período que vai da queda do Estado Novo em 1945 até a Revolução de 1964, quando se inaugurou um novo período autoritário, o sistema educativo brasileiro passou por mudanças significativas, destacando-se entre elas o surgimento em 1951 da atuação Fundação CAPES, que é Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, a instalação do Conselho Federal de Educação em 1961, campanhas e movimentos de alfabetização de adultos, além da expansão de ensinos primários e superiores, na fase que precedeu a aprovação da LDB 61. Ocorreu um admirável movimento em defesa da escola pública, universal e gratuita. O movimento de 1964 interrompeu essa tendência em 1969 e 1971. Foram aprovados, respectivamente, a lei introduzindo mudanças significativas na estrutura do ensino superior e do ensino de primeiro e segundo graus, cujos diplomas vieram basicamente em ardor até os dias atuais. A Constituição de 1988 promulga após amplo movimento para redemocratização do país. Procurou introduzir inovações e compromissos com destaque para a universalização do ensino fundamental e erradicação do analfabetismo. Então, esse foi meu trabalho de história, pelo qual eu pude falar um pouquinho, né, sobre a história da educação no Brasil. E quero agradecer a todos, né, pela oportunidade de estar aqui gravando esse vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus, tchau!